Olá, olá! Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa e você pela TV Mundi, a TV da nova era. Um programa especialmente preparado para levar até você muita informação embalada em emoção. Isso mesmo. Aqui, tudo que você aprende para melhorar a sua vida vem de forma inspiradora e transformadora. Então, fique ligado. O tema do programa de hoje tem um nome que parece estranho para muita gente, mas que faz parte da vida de quase toda a humanidade. É a procrastinação. Você sabe o que é isso? Em sentido prático, procrastinação é o ato de adiar tarefas, compromissos e obrigações assumidas ou contraídas. É uma postura negativa que nos prejudica em nossa vida pessoal e profissional. Vamos então conhecer um especialista que vai nos ensinar como evitar o desgaste da procrastinação. Segundo pesquisas, 80% das pessoas procrastinam com certa frequência e 99% o fazem de vez em quando. Confesso para você que esse programa vai me ajudar muito, porque eu estou dentro da porcentagem dos que procrastinam com frequência, infelizmente. E essa postura de adiar as tarefas até o prazo limite me desgasta demais. Então, para nos ensinar a usar o nosso tempo de forma estratégica e combater esse hábito da procrastinação, está conosco aqui nos estúdios da TV Mundi em São Paulo, diretamente do Rio de Janeiro, o coach de negócios, business coach e diretor-geral da Academia Brasileira de Coaching, Bruno Giuliani. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigada. Obrigado a você, Eliana. É uma honra estar aqui na TV Mundi, estar aqui no seu programa e especialmente estar aqui com você, né, que é uma pessoa muito especial para mim. Para mim é uma honra maior, Bruno, porque o Bruno, eu não falei aqui, mas ele foi o meu professor na formação em coaching. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar com você depois de tudo que você me ensinou, Bruno. E vamos agora compartilhar tudo isso com os nossos telespectadores. Bruno, esse assunto de procrastinação, ele realmente mexe comigo, como eu disse, porque eu sou um pouquinho enrolada. Eu sei que no fim eu dou conta, sabe? Às vezes eu até entrego um pouquinho antes do prazo, mas eu deixo para fazer na última hora, nessa adrenalina. Não sei se isso me excita, mas isso também me deixa muito culpada. E a gente viu nas pesquisas que isso acaba sendo um hábito mesmo das pessoas. Por que que as pessoas procrastinam, Bruno? Eliana, em geral, as pessoas procrastinam normalmente por 3 motivos. Um deles é sobre a desorganização, propriamente dita. Desorganização que vai vir em forma de não conseguir fazer as coisas, não saber, ser disperso, ser distraído, né? Não conseguir manter o foco, a atenção propriamente dita, né? Outras formas também de procrastinação são aquelas baseadas no medo, né, e até mesmo no perfeccionismo. No medo, por quê? Como seria isso? O medo normalmente é o medo de uma decisão que a pessoa tem que tomar, não ter aquela postura favorável, não ter a versão ouvir um não, otimista. às vezes. Muitas vezes é ouvir um não. Então, por exemplo, a pessoa chega e não endireita o currículo dela, ou então não submete pela internet, ou posta tantos currículos quanto deveria, porque ela tem, às vezes, medo de se frustrar em outra entrevista de emprego, por exemplo. Aí ela vai enrolando aquilo Aí e ela se distrai com outras coisas. vai se distraindo, arruma outra coisa para fazer, começa a falar, querer endireitar demais também e acaba aí perdendo prazo, ou então vai deixando para depois até a hora que explode e fica ou urgente, ou então gera mais dor do que o próprio medo da frustração geraria. Da frustração. E o perfeccionismo, como seria isso, essa causa? A procrastinação baseada em perfeccionismo acaba vindo da falta de confiança da pessoa no trabalho feito pelos outros. Também, Eliana, o perfeccionismo acaba gerando procrastinação porque a pessoa fica muito apegada aos detalhes, né? E fica querendo planejar todos os detalhes antes de executar alguma coisa para que tudo aconteça com os padrões, né, de perfeição que essa pessoa quer.
E o perfeccionista também tem muito problema, às vezes, com aquela parte que ele quer que tudo tenha já terminado. Ele tem mais dificuldade em ir fazendo as coisas em etapas. Né? Então, o perfeccionista muitas vezes procrastina porque ele acha que quando ele começar, ele tem a obrigação de já terminar imediatamente. Que coisa, como que é a cabeça da gente, né, Bruno? E é complicado isso, porque assim, a gente acaba preferindo fazer o que é mais fácil. Se a gente tem uma tarefa para fazer, você vê aquilo, mas você pensa, acho que ainda vai dar tempo, e aí você vai, distrai com a internet, distrai, hoje é aniversário da minha tia, liga para a tia. São tantas coisas que acabam nos distraindo daquela meta que... Você acredita que o mais importante para a gente não perder o foco é a gente ter uma meta e colocar data nessa meta mesmo? Com certeza, quando você coloca uma data para cumprir, ela deixa de ser simplesmente uma ideia ou um sonho e vira uma meta. Quando a gente tem um prazo para estrangular a gente, ou então para estimular, né, a gente sabe que aquilo tem que ser cumprido, né, e começa a gerar, de certa forma, autopressão, que pode fazer com que você... Explicou que faz muito bem. Eu vou deixando para a última hora porque quando chega, eu sei que eu cumpro, dá uma adrenalina gostosa e essa parte toda, mas isso é justamente porque você tinha um prazo, tinha um deadline, tinha uma meta para cumprir. Agora imagina se você não tivesse. Será que você ia Aí que tá. Tem que conseguir ter, né? fazer? Então a meta é um mínimo a ser feito, já que então tem pessoas que vão conseguir trabalhar melhor sob a pressão, mesmo que essa pressão seja imposta por elas mesmas ou então pela meta que se aproxima. Entendi. E essa pressão é interessante, porque você fica ali motivado, agora eu tenho que fazer, não tem mais jeito, tudo. Mas ela traz muita culpa, porque nesses dias anteriores que eu poderia ter feito uma determinada atividade, eu fico fazendo outras coisas, mas pensando nela, o tempo todo pensando nela. Então, isso é uma coisa que incomoda. E então é um exercício que eu tenho feito diariamente, é de tentar me organizar mais. Quais seriam suas dicas, então, para uma pessoa que é desorganizada? Como ela fazer para se organizar mais? Dentro do tempo que é o mesmo para todo mundo, né? O grande fator da desorganização, na verdade, é que a pessoa chega, sabe que tem tarefas, igual você estava falando, importantes a serem feitas, e, na verdade, começa a fazer outras que não são tão importantes, que vão desde ser lavar a louça ou mais interessantes, né? Acessar o e-mail, entrar na internet, fazer 1 ou 2 telefonemas que são que não vai haver nenhum tipo de confronto, alguma negação, nenhuma espécie de confronto, até o momento que elas ficam urgentes. E quando ficou urgente e começa a se misturar aquilo que é urgente, o que é importante, a pessoa começa a perder realmente o controle, né? E começa a aparecer às vezes a angústia e muitas vezes, se isso for sendo feito repetido e repetidamente, acaba gerando não só às vezes demissão, como depressão, como sofrimento e outros sintomas aí, que a procrastinação, quando feita de forma muito repetitiva, ela acaba realmente virando quase que uma doença e sai até do poder que eu, por exemplo, eu sou um coach, eu não sou um psicólogo, começa a sair das mãos do coach e ter que entrar nas mãos de um terapeuta, que acabou virando, digamos, uma disfunção, um problema, né, de comportamento, né, da pessoa.